No programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje você vai ver. Atualmente muito se diz sobre iniciativas sustentáveis nos mais diversos âmbitos, mas como tornar um negócio ecológico? Acompanhe algumas maneiras que podem fazer com que haja uma redução de gastos e que o torne um inovador ambiental com a professora Adirja Tene Godoy. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos brasileiros era encontrar um sócio para constituir uma empresa. Desde o mês de janeiro, já é possível abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Saiba mais sobre o assunto com o Dr. José Antenor Nogueira da Rocha. E ainda, confira uma entrevista exclusiva do presidente nacional da Central Única do Trabalhador, Arthur Henrique da Silva Santos. A empresa está há mais de 20 anos no mercado. 30 anos atrás eu entrei no mercado de metal duro, que eu fui trabalhar com um amigo do meu pai, um italiano, que já tinha fábrica aqui em São Paulo. Ele já estava no mercado há mais ou menos uns 10, 15 anos. A empresa começou a crescer por investir no aperfeiçoamento tanto da fabricação das ferramentas, dos sistemas e de seus colaboradores. A dedicação ao trabalho fez com que a empresa conquistasse o certificado ISO 9001. Então, o processo de produção ele consiste em um núcleo de metal duro, que é o carbeto de tungstênio, e uma carcaça de aço. A carcaça a gente usina ela num torno paralelo, retificamos o núcleo. Aí nós embutimos eles a uma temperatura de 800 graus, que dá uma interferência. Você acaba de conhecer mais uma pequena notável que, através de ideias inovadoras, facilita a vida de todas as pessoas diariamente. Quando diante de dois produtos, um nacional e outro importado, você prefere o importado. Desculpe, mas você fez um mau negócio. Primeiro, porque o nível técnico do Brasil está no mesmo nível dos produtos internacionais, às vezes melhor. Depois, porque quando deixa de comprar um produto feito em nosso país, você diminui nosso mercado interno. Resultado, menos empregos, menos oportunidades de trabalho. Prefira sempre produtos fabricados no Brasil. Uma campanha do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Apoie você também. Uma das maiores dificuldades encontradas pelos brasileiros era encontrar um sócio para constituir um negócio. A partir de agora, já existe a possibilidade de abrir uma empresa individual de responsabilidade limitada. Com o advento da lei do EIRILI, que entrou em vigor em 8 de janeiro de 2012, os empresários tiraram um fardo das suas costas de ter que buscar um sócio para constituírem empresas que existisse a limitação da responsabilidade perante seus credores, perante as outras instituições, para que não tivesse o risco de colocar o seu patrimônio em situação de risco no caso de o negócio não der certo. Para isso, o capital social deverá ser de pelo menos 100 salários mínimos. Assim como os microempreendedores individuais, a EIRILI também pode ser beneficiada pelo Simples Nacional. As diferenças principais entre o microempreendedor individual e do EIRILI, a primeira é que não existe para o microempreendedor individual uma exigência de capital social mínimo, ao contrário do EIRILI. Também não se aplica ao microempreendedor individual subsidiariamente a legislação da limitada, da empresa limitada. No caso do EIRILI, sim. As duas empresas, os dois tipos societários, eles podem advir também de transformação, ou seja, existem empresas que são constituídas por dois ou mais sócios e há a possibilidade desse sócio se retirar ou esse sócio se retirar remanescendo apenas um. Então há a possibilidade de haver a concentração de cotas sociais e o Código Civil foi alterado nesse particular para que possa haver a transformação dessas empresas em sociedades individuais de responsabilidade limitada ou microempreendedor individual, conforme o caso, sem a obrigatoriedade da sua dissolução, conforme previu o Código anteriormente, após 180 dias em sociedades unipessoal. Com as informações dadas pelo Dr. José Antenor, você poderá formalizar seu negócio de maneira menos burocrática, além de abrir uma empresa sem precisar de um sócio.
As micro e pequenas empresas já são 7 milhões em todo o Brasil e representam 22% do PIB nacional. 60% da mão de obra com carteira assinada trabalham em micro e pequenas. Por tudo isso, a Secretaria Especial para este setor é tão importante para o Brasil, para a nossa indústria, para o fortalecimento do mercado interno e para o aumento da nossa competitividade. Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa. O SIMP defende essa iniciativa. Apoie você também. Sustentabilidade e cuidado com o meio ambiente são assuntos que aparecem frequentemente na mídia. Mas como tornar seu negócio ecológico sem gastar muito? Economia dos recursos naturais, das águas utilizadas, propor logística reversa. Então, se eu posso reciclar uma água para o processo, quais os resíduos que podem ser reaproveitados. E não necessariamente precisa de ações muito caras. Por exemplo, sei lá, na semana interna de prevenção de acidentes, colocar aí o enfoque de sustentabilidade, trazer palestras por professores, educadores, que às vezes dão essas palestras de graça, nem cobram para ir nas empresas. Então, começar com ações tímidas, mas ter sempre em mente a meta e objetivos a serem atingidos. As pessoas, os funcionários ouvem muito falar em sustentabilidade, resíduos, mas o que se observa na prática, quando ele tem entendimento, quando ele conhece o assunto, ele recebe um treinamento, ele executa. Ele executa a separação do resíduo, ele executa a economia de água, de luz, ele executa o fator cultural, ele respeita a desigualdade. Então, o envolvimento é muito mais que envolvimento, é treinamento. O empresário não pode produzir um bem ou um serviço com qualidade se os seus fornecedores não se preocupam com isso. Ou o empresário não pode ter sustentabilidade se os fornecedores não possuem sustentabilidade ou empregam a destruição dos recursos naturais, ou o trabalho subhumano, subescravo, ou mão de obra infantil. Então, o empresário tem hoje um artifício que se chama auditoria de fornecedor. Ele pode sim fazer um questionário, encaminhar para os seus fornecedores e montar aí um arquivo, né, de fornecedores confiáveis. A tendência é que mais empresas adotem essas políticas para cuidar de um bem natural que pertence a todos nós. Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. O Brasil cresce. É simples. É super simples. O Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo apoia esta ideia. Confira agora a mais uma entrevista no programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Muitos falam da aproximação capital e trabalho, muitos discursos maravilhosos, mas na hora que se afunila o tema, na hora que se aprofundam os interesses, as grandes divergências vêm à tona. O nosso convidado de hoje tem participado já de vários programas do SIMP e muito nos honra hoje com a sua participação, que é o presidente nacional da CUT, Arthur Henrique da Silva Santos. É um prazer tê-lo conosco, Arthur. Prazer é meu, Cunha. Mais uma vez, vamos falar aqui de interesses, divergências, né, e as grandes bandeiras daqui para frente. Há 70 anos se discute liberdade sindical, unicidade sindical, imposto sindical, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a necessidade de mudança? Vamos, é um prazer falar sobre esse assunto, porque a CUT nasceu em 1983,
justamente com essa bandeira de luta de garantir a liberdade e a autonomia sindical, a ratificação de uma das convenções principais da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 87. Infelizmente, não conseguimos avanços ainda no Brasil nessa área, porque a legislação sindical brasileira tem 70 anos, né? E vem piorando a situação, na nossa opinião, Cury, porque você tem hoje no Brasil aproximadamente 2 a 3 novos sindicatos por dia, que acabam nascendo absolutamente sem representatividade, uma grande maioria deles sindicatos de gaveta, sindicatos fantasmas, que não têm representatividade, mas só servem para cobrar imposto dos trabalhadores. E tem um diálogo que nós estamos fazendo com o setor empresarial, que é muito importante, porque o setor também precisa ter interlocução, também quer ter sindicatos fortes, representativos, e esse verdadeiro caos na estrutura sindical, onde você tem sindicatos que não têm representatividade, que você negocia uma coisa aqui comigo, mas ele não garante que vá apresentar na Assembleia, até porque ele não tem sócio no sindicato, tem muito poucos trabalhadores sindicalizados. Nas duas pontas, né? Dos dois Tanto lados. patronal como Quanto trabalhador. patronal quanto trabalhador. Então, o que nós queremos é fortalecer as relações de trabalho, fortalecer a negociação coletiva, fortalecer o diálogo, a negociação. É lógico que nós temos interesses diversos do ponto de vista do capital e do trabalho, mas a negociação é o fruto disso, é o fruto de você sentar com o setor empresarial, negociar uma pauta de reivindicação, chegar a um acordo. Para isso, nós precisamos mudar a estrutura sindical brasileira. Precisamos, primeiro, garantir liberdade e autonomia sindical. São os próprios trabalhadores quem devem organizar as suas entidades com representatividade. Os empresários organizar as suas entidades representativas com liberdade, sem esse facão da unicidade de que apenas eu represento, eu sou o representante. Não, os empresários têm que ter liberdade de se organizar da forma como eles acharem melhor se organizar, os trabalhadores também, e principalmente os trabalhadores querem ter liberdade de decidir a forma de financiar os seus sindicatos. Portanto, nós queremos acabar com o imposto sindical, substituindo esse imposto por uma contribuição que seja aprovada na Assembleia. Os próprios trabalhadores, sócios ou não do sindicato, é que vão votar na Assembleia qual é o recurso que deve ser dado ao sindicato para que ele cubra as despesas com a campanha salarial, com o trabalho do sindicato, com a prestação de serviços que é feita aos trabalhadores. Sindicato, portanto, que não tem base, não tem sócio, nunca foi na porta de uma empresa, sindicato fantasma de gaveta, esses com certeza vão acabar. E é esse o medo que eles têm, né? Ainda bem. Então essa é uma luta grande que nós estamos fazendo, vamos lançar uma campanha e um plebiscito nacional agora no mês de março, que é o mês de desconto do imposto sindical no limite de todos os trabalhadores, e perguntando para os trabalhadores, nós não queremos perguntar para os dirigentes sindicais, porque se você for perguntar para os dirigentes sindicais, a gente já sabe a resposta, uma parte fala, não, tem que acabar, mas de forma lenta, gradual, bem, quem sabe daqui a uns 40 anos, né? A gente vai diminuindo aos pouquinhos. Então nós queremos perguntar para os próprios trabalhadores e vamos fazer um grande plebiscito nacional. Durante um mês vamos estar fazendo barraquinhas no metrô, nas grandes centros, em todo o Brasil, e queremos falar com trabalhadores de todas as centrais sindicais ou aqueles trabalhadores que não são filiados a nenhum sindicato, de uma central sindical, mas queremos captar a opinião dos próprios trabalhadores em relação a esse tema que nós consideramos importante. E vamos fazer uma grande campanha daqui até os 30 anos da CUT, que é o ano que vem, de assinatura pela ratificação da Convenção 87, liberdade e autonomia sindical. Ou seja, existe aqui uma grande convergência de opinião, porque verdade. o SIMP defende claramente fim de sindicato de gaveta, fim de verba obrigatória, porque tem muito sindicato patronal que não representa nada nem ninguém, existe só para receber a verba, que trabalha numa salinha 2x2 e está lá, né? E se diz representante, ou seja, é um bem comum que tem com os trabalhadores e tem o mesmo objetivo. Na classe empresarial. Neste ponto estamos juntos nesta... Agora, você colocou que nós temos divergências, eu quero colocar as convergências. E as convergências que nós temos por exemplo, mercado interno. Falar um pouquinho, então, já que temos a convergência da necessidade da mudança da estrutura sindical, vamos falar do mercado interno. Hoje, na nossa avaliação, está se importando
um monte de produtos fabricados no Brasil, que deveriam continuar sendo fabricados no Brasil. Estamos acabando com postos de trabalho no Brasil e gerando postos de trabalho no exterior. Qual a visão da CUT em relação ao tema? Bom, nós temos uma visão muito parecida nesse ponto também, no sentido de mostrar que nós não podemos continuar tendo um país onde a principal objetivo é exportar matéria-prima, seja ela minério de ferro, soja, café, açúcar, petróleo. É lógico que a exportação de produtos primários ou de produtos de matérias-primas são importantes, as chamadas commodities. Agora, nós não podemos nunca abandonar aquilo que eu acho que foi abandonado nos últimos anos, que é ter uma política industrial, que é ter uma política que favoreça as empresas que querem investir na produção, que querem gerar emprego, querem gerar renda. Então nós estamos numa grande batalha também, no sentido de mostrar que a política industrial tem que estar dentro do debate da política macroeconômica que está sendo feito no Brasil. Primeiro, não vamos esquecer o passado, quer dizer, a década de 90 nós tivemos um processo de abertura da economia brasileira e de privatização que foi muito doloroso, não só para os trabalhadores, mas também para as empresas, porque hoje, por exemplo, você não tem controle sobre todos os insumos da cadeia produtiva do setor industrial, por exemplo, dos empresários. Você tem uma Vale do Rio Doce que foi privatizada, portanto, se o minério de ferro está mais caro, vender minério, eu não vou fazer pouco investimento para agregar valor a essa indústria, então eu continuo vendendo minério de ferro. Você tem as grandes siderúrgicas que foram privatizadas, você tem o setor de energia elétrica que foi privatizado, onde a tarifa explodiu e ela é bastante cara para os trabalhadores, consumidores, mas também para o setor empresarial. É a quarta mais cara do mundo. Quer dizer, nós temos uma situação onde é preciso rediscutir a política macroeconômica. O que isso quer dizer concretamente? O Banco Central tem diminuído os juros. No entanto, nós ainda continuamos tendo um spread bancário, uma taxa de juro cobrado das pessoas jurídicas e das pessoas físicas, que é absolutamente um roubo. E eu chamo de roubo porque está escrito na Constituição, cobrar acima de 12% é usura. Qual é o problema que nós temos hoje no Brasil? Um empresário que queira aplicar o seu dinheiro na especulação financeira, portanto não vai gerar nenhum parafuso, não vai produzir nada, mas não vai gerar emprego e vai receber dinheiro por estar aplicando dinheiro na especulação financeira, paga muito menos imposto do que um empresário que queira ampliar o seu negócio, um micro e pequeno empresário que tenta a duras penas conseguir empréstimo do BNDES, conseguir empréstimo de longo prazo a taxa de juros menores. Quer dizer, nós deveríamos estar incentivando a produção, em fortalecendo as micro e pequenas empresas que são as geradoras de emprego no Brasil e não cobrando dos empresários que querem aplicar na produção e na geração de emprego uma taxa de juros exorbitante como essa. Então, além do debate da taxa Selic, da redução dos juros que está acontecendo, nós também queremos fazer um debate sobre o papel do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, o papel do BNDES em relação a esse modelo de desenvolvimento. Segundo tema é o tema do câmbio. Não é possível você continuar tendo um câmbio no Brasil que favoreça aqueles que querem trazer bilhões e bilhões de dólares ou de euros para vir aplicar na especulação financeira no Brasil. Não tem controle sobre exportação de lucros, de remessa de lucros para as matrizes, não tem controle sobre o dinheiro que entra na Bolsa de Valores ou nas aplicações aqui de papéis do Tesouro. É preciso ter ousadia e enfrentar o sistema financeiro. Nós não queremos regulamentar o sistema financeiro, mas principalmente nós queremos fazer com que haja uma inversão de valores. O Brasil precisa desonerar os investidores, aqueles que querem investir na produção e no emprego, e onerar e cobrar mais e taxar as grandes fortunas, aqueles que são os especuladores, para que a gente tenha, inclusive, um mercado interno forte, que gere emprego aqui no Brasil e que seja um poderoso instrumento para enfrentar essa crise internacional. Nós estamos assistindo a alguns portos do Brasil, onde, na verdade, você importa o produto e você liga a maquininha de gerar dinheiro, porque você importa com uma alíquota de 2%, refatura a 12%, né? Ou seja, o próprio Estado te dá 10% para você importar o produto. E mais do que isso, desempregando no Brasil.
A sua visão? Bom, nós temos aí apoiado a proposta de que nós precisamos fazer uma reforma tributária no Brasil e esse é um dos pontos centrais. Nós precisamos ter um ICMS único para acabar com essa disputa entre os estados que acabam se utilizando desse mecanismo para simplesmente sai uma nota e entra uma nota, né, sem produzir nada, eu ter esse incentivo a quem importa naquele porto específico num estado. E destrói emprego e no destruindo Brasil. emprego no Brasil. Nós estamos se tornando, e isso é muito perigoso, os países centrais estão levando para as matrizes das suas empresas a engenharia, a ciência e tecnologia, os grandes projetos, e deixando para os países chamados, antigamente chamava periférico, hoje nós estamos na classe dos emergentes, o que é muito positivo. Mas esses emergentes que estão aí hoje estão se tornando maquiladoras, montadoras. Então nós vamos se tornar, num curto espaço de tempo, se não tomar cuidado, e não tiver investimento em ciência, tecnologia, em agregar valor à nossa produção, nós vamos se transformar simplesmente naqueles que a caixa vem pronta, com todo o valor agregado, desde o projeto, da engenharia, da planta, tudo aquilo, a caixa vem pronta, eu abro a caixinha, monto e coloco para vender, gerando, portanto, empregos com alto valor agregado lá fora e deixando aqui apenas e tão somente os trabalhadores para trabalhar como montadoras ou como a gente chama aqui na América Latina dos maquiladores, que são aqueles que acabam somente montando. Isso acaba com a cadeia produtiva. Isso acaba com os micro, pequenos e médios empresários que fazem parte de uma cadeia produtiva da indústria que precisam ser fortalecidos, que precisam gerar valor. E, por fim, uma coisa importante é a integração na América Latina. Ou seja, nós precisamos também ter uma integração produtiva que fortaleça a América Latina. Nós não podemos se transformar num neo-imperialista que vai lá comprar empresas nos outros países. Nós precisamos construir articuladamente entre os empresários, trabalhadores e o governo uma política de fortalecimento da América Latina. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Mais uma vez, queria agradecer ao Sindicato das Micro e Pequenas Empresas, ao SIMP, a você, Cury. É sempre um prazer poder estar aqui colocando um pouco da nossa visão sobre a conjuntura, sobre o momento que o Brasil está atravessando, mas sempre com muita ousadia, coragem e principalmente com muita esperança de que a gente consiga fazer as transformações que o Brasil precisa e avançar nas relações de trabalho. Arthur Henrique da Silva Santos, obrigado pela sua participação, mais conhecido como Arthur. Queremos agradecer pela sinceridade, clareza do seu posicionamento. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!